Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então, os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então, eles verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia destes dias, dos últimos dias do ano litúrgico, nos coloca diante de palavras tão fortes, tão dramáticas, tão decisivas e tão proféticas para nós, para a Igreja, para aqueles que seguem as trilhas de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a liturgia seleciona textos bíblicos que falam da parousia, a vinda gloriosa do Senhor, como o ponto mais alto dos acontecimentos que regem a Igreja, para onde nós, cristãos, caminhamos e esperamos este dia da libertação, prometido por nosso Senhor Jesus Cristo. Os sinais dos tempos, narrados hoje no Evangelho de Lucas, que falam de tantos sofrimentos, dores, angústias, guerras, divisões, sinais no céu, sinais na natureza, como aqueles sinais que precedem e nos mostram a proximidade da vinda do Senhor. E de fato, tudo isso acontece nos nossos tempos e na nossa geração. A começar pelo lugar onde nós estamos. A Canção Nova é uma profecia para estes tempos. Muitas vezes já ouvimos do coração e dos lábios do nosso querido fundador, Padre Jonas, que tudo que existe na Canção Nova é justamente por causa do final dos tempos. A Canção Nova existe para preparar um povo bem disposto para este dia da libertação. O dia em que, com grande poder e glória, nosso Senhor Jesus Cristo voltará para buscar aqueles que foram fiéis a Ele. A Canção Nova é, portanto, uma oficina de fidelidade. Aqueles que moram aqui, mas também aqueles que nos visitam, devem aprender todos os dias a ler os sinais dos tempos, para serem encontrados pelo Senhor
em condição de santidade e de fidelidade. A Escritura não nos engana. Serão tempos difíceis, tempos de sofrimento, tempos de perseguição, tempos de dores e de derrotas. Os tempos finais, inclusive o próprio Catecismo da Igreja diz isso, não serão marcados por triunfos e glórias, mas os tempos finais da Igreja serão marcados por uma minoria fiel e por uma prova desconhecida de todos nós, mas que será prova, que será dor, que será sofrimento. Mas vejam, nós aprendemos isso na nossa condição humana e também podemos aprender como cristãos. A dor e a derrota são escolas de maturidade. Ninguém pode legar à sua vida um crescimento e uma maturidade humana, comunitária, pessoal, espiritual, sem antes experimentar o mistério do sofrimento. Talvez, quando nós estamos mergulhados na dor, na derrota, na desilusão, nós somos incapazes de enxergar isso. Mas quando o sofrimento passa, verdade é que nós saímos dele melhores, mais fortes, mais maduros, mais fiéis a Deus. Não se iluda. O preço da sua maturidade será sempre alguma dor, algum sofrimento ou algum desconforto. Ninguém cresce numa vida boa e confortável. O sofrimento será sempre uma escola de crescimento, de fortaleza e de maturidade. Talvez é por isso que os ignorantes não sofrem. Aquelas pessoas que vivem na ignorância a respeito de Deus, que vivem nos prazeres deste mundo, as pessoas ignorantes a respeito até da própria vida e do juízo final, não sofrem. O sofrimento legado aos maduros, àqueles escolhidos por Deus, treina-os para os tempos finais e lhes dão a certeza de que eles não são daqui. Os sofrimentos da vida presente nos ensinam a esperar algo maior e mais belo na vida eterna. Quantos de nós já não experimentamos, diante da morte, diante de uma doença, diante dos nossos próprios limites humanos, quando nós chegamos naquilo que nós chamamos de fundo do poço, lá há uma âncora de esperança, um ponto de esperança. No auge da dor, nós então aprendemos a descobrir a força da esperança, baseado nas promessas de Jesus. A vossa libertação está próxima. Hoje a igreja celebra como memória estes mártires do Vietnã, Santo André e seus companheiros mártires, 117 cristãos que foram mortos em uma chacina, vítimas de um governo comunista no ano de 1839, no Vietnã. Por não negarem a sua fé, estes homens experimentaram também a dor e o sofrimento. Antes de morrerem, todos eles decapitados, eles viveram os infortúnios e as torturas de um campo de concentração. E um deles, chamado Paulo, deixou uma carta descrevendo as atrocidades que viveram naqueles dias. E ele diz assim: esta prisão é uma imagem do inferno. Além de suplícios de todos os gêneros, algemas, grilhões, cadeias, eu tenho que suportar o ódio, agressões, calúnias, palavras indecorosas,
repreensões, maldades, julgamentos falsos, angústias e tristezas. Mas imersos em todas estas dores que costumam aterrorizar as pessoas, pela graça de Deus, eu me sinto alegre e contente, porque no meio de tudo isso, eu não estou só, mas estou com Cristo. No meio dessa tempestade toda, eu lanço uma âncora que me permitirá subir até o trono de Deus, a esperança que está viva no meu coração. Vejam, no auge dos maiores tormentos, este homem de Deus é capaz de descobrir ali a presença de Cristo, que não o abandona. O Papa Bento XVI, quando comentou esta carta, disse: esta carta é uma descrição do inferno. Nela se mostra o horror da perseguição, mas até no inferno se cumpre a palavra do Senhor. Se eu subir aos céus, lá eu te encontro, mas se descer aos infernos, igualmente estará a tua presença. Os piores tormentos, as piores dores, jamais serão capazes de nos roubar a certeza da presença de Deus e da esperança desta libertação que nosso Senhor nos prometeu. Os sofrimentos continuam, difíceis e até mesmo insuportáveis, mas para aquele que tem fé, quando se vive no meio da dor, com a fé, no fundo do sofrimento, existe um canto de graças e um canto de louvor. A Eucaristia de hoje e os sinais dos tempos que nós já experimentamos, nos eduquem nesta escola da dor, para nos tornarmos homens e mulheres maduros, preparados e bem dispostos para o dia da libertação.